A paz de Deus, que Deus abençoe a todos, meus irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para levar até você uma mensagem da palavra de Deus. Sempre é bom estar aqui para falar das coisas de Deus. E Deus tem me dado aí essas oportunidades, glória a Deus, sem merecer, não sou merecedor de nada, mas miserável que sou, Deus tem me dado aí essas oportunidades, não é verdade? Temos que nos aproveitar das oportunidades que temos de pregar a palavra de Deus. Eu quero gravar aqui esse vídeo, colocar aqui no meu canal do YouTube, que eu tenho um canal, e também dividir aqui com as redes sociais, do Facebook. Tem muitos amigos que gostam e ouvir a palavra de Deus, né? E Deus falou, eu lendo aqui a Bíblia, porque Deus fala quando você lê a Bíblia. Deus já te fala com você. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus se abrindo para falar com você. Então, quando você lê as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, você está ali em sintonia com Deus, né? E Deus me mostrou aqui uma palavra que eu estava buscando em Deus, orando a Deus e pedindo a Deus entendimento, que todas as vezes que você for ler a Bíblia, pede a Deus uma direção, Ele vai te dar uma direção. E eu pedi a Deus uma direção, né, para Deus mostrar, né, na palavra dele, que Deus queria falar conosco. Deus falou comigo, quero dividir com você aqui esta mensagem. Fala da obediência a Deus. É que às vezes a pessoa fala, pastor Israel, o senhor fala muito do Novo Testamento, poucas passagens só prega do Velho Testamento. Não, eu prego o Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento também é a palavra de Deus, exemplos, né, nas histórias, porque se você não sabe a palavra de Deus, para você que quer ter um entendimento maior, né, eu fiz aí o curso de teologia, né? Graças a Deus estudei isso. E Deus, então a gente tem o conhecimento. O curso de teologia é conhecer a história, né? As escrituras, a história do passado, e também conhecer as escrituras, do jeito que ela é, né? As doutrinas da palavra de Deus. E a Bíblia, ela é dividida em 5 partes. Ela é dividida em 5 partes. Como que ela é feita? 3 partes do Velho Testamento e 2 partes lá do Novo Testamento. Como que é essa divisão, pastor? No Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento da Velha Aliança, dividida em 3 partes. Ela é feita de história, ela é feita de poesia, também de profecia. Aí tem os livros de histórias, poesias, livros poéticos, e os livros da profecia, são os profetas, não é verdade? Novo Testamento, ele vem em 2 partes. Ele vem evangélicos, também as cartas dos apóstolos, tá certo? Então, isso aí é a base que você tem que ter, compreender, para você entender um pouco mais da escritura da palavra de Deus. E eu vejo aqui a desobediência na vida desse povo, porque muitas das vezes você ouve um pregador pregar, mas você tem que procurar na Bíblia, na Escritura, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é certo, da maneira que ele está falando, se é o correto, porque senão você vai seguir aí, de repente, uma doutrina, de repente, uma palavra que não está vindo de Deus. E são muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu acho que tem que ser assim. Ele prega, ele lê a Bíblia e ele passa o que ele acha, o que ele entendeu. Então, se você, de repente, se apega àquilo, de repente ele está passando de uma forma errada para você. Então, é perigoso isso. A Bíblia, ela tem várias passagens. Para ler a Bíblia, você não pode, para você entender, ficar pegando versículos isolados, você não vai entender. Não vai entender. A Bíblia é leitura. Você tem que ler passagem. Você tem que entender
a mensagem do começo ao fim. Então não começa ela como termina. Então versículos isolados dentro da Bíblia, você vai ficar perdido. E você não vai ter o conhecimento da palavra de Deus usando versículos isolados, ouvindo versículos isolados. Então, aqui na época de Noé, estou lendo aqui em Gênesis capítulo 11, ele fala a Torre de Babel. Faz tempo que eu quero fazer um vídeo e pregar essa passagem, a Torre de Babel. Na época de Noé, assim que o povo saiu da arca, passou o dilúvio, né? O povo ia ter uma nova geração. Assim que o povo saiu da arca, Deus deu a ordem, Deus quis que o povo se espalhasse pela terra e se multiplicasse na terra. Essa era a ordem de Deus. Essa era o mandado de Deus. Por isso que eu estou falando. Deus fala uma coisa e o homem fala outra. De repente Deus quer que você faça de um jeito, aí aparece alguém para você, não, mas não é assim. Eu acho que tem que ser desse jeito. É do jeito que eu penso. Você tem que fazer do jeito que eu acho. Não, meu amigo. Você tem que fazer do jeito que Deus está mandando. Você tem que fazer do jeito que Jesus está mandando, né? Então, aqui no versículo, no capítulo 11, você tem uma Bíblia, leia aí. Capítulo 11, Gênesis, capítulo 11, a Torre de Babel. Vamos ler essa leitura? Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem os tijolos. Serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E diz assim: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, a uma torre cuja tope chega até os céus, e tornemos, diz assim, célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha, vai vendo. Eles tiveram essa ideia. Alguém no meio deles, isso aí veio de alguém. Algum homem, não, por que vamos espalhar pela terra? Vejamos, passamos tijolos de barros, pegamos lá o betume e serve com argamassa e nós vamos ficar por aqui mesmo. Eles chegaram numa planície, num lugar plano, né? E ali eles tiveram, surgiu essa ideia. Cuidado com as ideias que surgem das pessoas. Ideias que não vindas de Deus. Deus mandou que eles se espalhassem pela terra. Eles fizeram o contrário. Se ajuntaram, se reuniram e ajuntaram. E ali no meio deles, alguém teve essa ideia de se ajuntar, fazer tijolos e construir ali uma cidade. Aí no versículo 5, no versículo 4, disseram: vide, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quer dizer, eles disseram assim, para que nós não venhamos nos espalhar uns dos outros, ficar longe uns dos outros, vamos ficar todos juntos. Mas não foi isso que Deus mandou. Não foi essa a ordem de Deus. Não foi isso que Deus mandou eles fazer. Entrou aqui o espírito da desobediência. Ou seja, quando a pessoa deixa de fazer o que Deus manda e faz o que o homem manda, a invenção do homem, ela se atrapalha. Ela desagrada a Deus. E quantas são as pessoas hoje que estão dentro das igrejas desobedecendo a Deus por obedecer ao homem? Com as vidas destruídas, arruinadas, nada dá certo, tudo dá errado na vida dela e vivendo dentro da igreja. E com a Bíblia na mão, e lendo a palavra, e fazendo tudo que é mandado, fazendo campanhas dentro das igrejas, fazendo propósitos dentro das igrejas. Por quê? Porque são pessoas que estão obedecendo
cabeça de homens, cabeça de um homem, não obedecendo a Deus. E aqui alguém teve essa ideia de construir ali uma torre, uma cidade, uma torre, que essa torre ia chegar até o céu. E eles queriam adorar a lua, queriam idolatrar o sol e adorar a lua. Aí diz assim, vamos continuar, diz assim, ó, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quando Deus viu aquela cidade ali, aquele povo reunido e construindo aquela cidade, aquela torre, já subindo a torre, Deus viu lá, porque Deus tudo vê, tudo observa, tudo ele vê, não adianta. Então Deus desceu para ver o que estava acontecendo, diz assim, ó, o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para que tudo que tentam fazer. Ele diz assim, vinde, Deus falou, vinde, falou com os anjos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então veja bem, o que Deus queria é que eles espalhassem, mas eles tentou para fazer o que eles queriam fazer, que achavam que deveria fazer. Então toda vez que o homem, que a pessoa, ela quer fazer da sua maneira, do seu jeito, não dá certo. Não vai dar certo, meu irmão. Se você não atentar para fazer do jeito que Deus está mandando, da forma que Deus quer, não vai dar certo. De jeito algum. Tiveram ali uma excelente ideia de construir, fazer uma construção. Mas não foi essa construção que Deus mandou fazer. Deus não mandou ninguém edificar uma torre. Eles fizeram na desobediência a Deus. Então, aparentemente, parece ser bom aquilo que manda você fazer. Diante dos teus olhos, mediante a sua situação, aparentemente, é bom, é agradável, aquilo que o seu pastor, o seu líder religioso, de repente está mandando você fazer. Mas será que está agradando a Deus? Será que é aprovado por Deus? As campanhas que manda você fazer? Os votos que manda você fazer? Será que é Deus que está mandando? Será que Deus aprova o que está sendo posto para você fazer? Porque Deus não aceitou o povo ali daquela forma, na desobediência a Deus. Não adianta você obedecer o seu patrão, obedecer o seu pastor, obedecer o seu líder religioso e desobedecer a Deus. Não adianta. Não vai adiantar. Deus não vai se agradar de você. Deus também não se agradou desse povo. Deus desceu do céu para ver a cidade. Deus falou assim, vamos confundir a língua deles. Hoje, para você ter uma ideia, por que existem várias línguas? Era para se falar uma língua só. Por causa desse povo, da Torre de Babel. Deus desceu com seus anjos, confundiu eles, a língua deles, trocaram a língua deles. Uns não entendiam os outros. E aí foi aonde que eles se espalharam pela terra. Aí fez com que eles viessem se espalhar pela terra do jeito que Deus tinha mandado fazer. Então não adianta você sacrificar sem obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Fizeram um sacrifício, trabalhou, construiu aquela torre e nada adiantou porque não pôde morar naquela torre, porque Deus assim não permitiu. Então, meu irmão, de repente você tem se esforçado, você tem trabalhado, se esforçado para fazer, levar a tua vida do jeito que você acha que tem que ser, da forma que você pensa que tem que ser, mas de repente está construindo a tua vida, construindo aí o teu ministério, se é um pastor, de repente de uma forma errada,
na desobediência, no desagrado a Deus. Não vai adiantar. Cedo ou mais tarde você vai ter problema. Cedo ou mais tarde você vai cair. A Torre de Babel caiu, meu irmão. Todo aquele povo caiu. Aquela cidade caiu. Que ela foi feita, construída, criada sobre a desobediência. Então não adianta você fazer a tua vida sobre a desobediência. Isso quer dizer, serve para todos nós. Não adianta eu querer construir a minha vida, meus patrimônios, né? Minha vida financeira, sobre a mentira, sobre o erro. Lá na frente vou ter problema. Não vai dar certo. Então não adianta você querer enganar um, enganar outro, para querer tirar vantagem, para querer construir a tua vida. Hoje é visto em muitos lugares, muitas igrejas, os pastores querendo derrubar o outro, né? Levantando falsos testemunhos do outro, uns destruindo a vida de outros por causa da denominação. Para agradar o seu líder, ali ele fala mal de um, fala mal de outro, puxa o tapete, como se diz, de um, de outro, né? Quer tirar uns injustamente. Não adianta você querer cometer injustiça, meu irmão. Não adianta hoje você pode até, aparentemente foi bom. Hoje, aparentemente, foi agradável. Você pode até cometer injustiça com alguém hoje. Mas amanhã, depois, você vai pagar por ela. Você vai pagar o preço. Porque Deus tudo ele vê. Deus tudo ele está vendo. A injustiça que você está cometendo. Não adianta você querer crescer na vida, construir a sua carreira de vida, cometendo injustiça com as outras pessoas. Enganando outras pessoas. Mentindo para outras pessoas. Isso é no seu trabalho. Você que é um profissional, não adianta você querer subir de cargo na empresa que você trabalha, você fazendo injustiça com outras pessoas. Você é patrão, não adianta você injustiçar o seu empregado, humilhar o seu empregado. Você é um pastor tomando conta da igreja, não adianta você humilhar as pessoas, humilhar ali os seus obreiros para tirar proveito da situação. Você está no comando, pastor, não adianta. Deus tudo ele está vendo, meu irmão. Deus ele está vendo. E Deus pode descer na tua vida a qualquer hora. Assim como ele desceu na Torre de Babel para confundir aquele povo que estava sobre a desobediência. Deus também pode descer na tua vida e ele pode também dissipar a tua vida. Ele pode fazer você voltar ao pó, a estaca zero. Nesses últimos dias nós temos visto aí escândalos na obra de Deus. Escândalos dentro das igrejas. Nós temos visto aí pessoas que a gente, de repente, nem se espelhava até. Eu não, porque eu não me escandalizo com nada. Conheço todos eles, né? Mas, de repente, você tem visto aí, bispo, ministro, né? Tá lá no altar pregando a palavra de Deus e você até se espelhou nele. E agora você está vendo um escândalo. Porque construiu a vida dele na mentira, no engano. Lembra de Jacó? Jacó construiu a vida dele da mentira, lembra? Mentiu lá para o pai dele, mas Jacó ele teve que se consertar com Deus. Jacó ele teve que se libertar. Para ele se libertar, ele teve que se reconhecer, né? Que ele não era nada. Então, meu irmão, não adianta você querer construir a tua vida sobre a mentira, sobre o engano. Não adianta, pastor, você querer construir teu ministério humilhando as pessoas. Humilhando as pessoas. Não adianta. Você desobedecendo a Deus para agradar o seu líder. Não adianta, pastor. Você deve obedecer a Deus. E você que é membro obreiro, todos nós devemos obedecer a Deus. Eu não vou seguir uma palavra que eu estou ouvindo de qualquer um, não. Eu tenho que ouvir e ver, e observar e procurar a veracidade dessa palavra. Não é verdade? Está sendo dito que eu estou ouvindo. Você tem que seguir a palavra de Deus. A Escritura Sagrada. Tá bom? Fica aí mais uma mensagem. Não desobedeça a Deus, meu irmão. Não desagrade a Deus. Mesmo que isso tenha. Você tem que desagradar o homem. Desagradar quem quer que seja aqui da terra. Para agradar a Deus, se assim for, faça. Mas esteja com Deus, em primeiro lugar. Tá bom? Não desagrada a Deus para agradar o homem. Tá bom? Fica aí mais uma mensagem. Mais uma palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se gostou desse vídeo, desta mensagem,
Você pode curtir aí no Facebook, curtir a minha página, pode curtir, dar o seu ok. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos em frente. Em breve voltaremos com mais outros vídeos. Em nome de Jesus.